Salmo 73. Diz assim o nosso salmo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arroga-se os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Senhor, nós te louvamos por esse texto e pedimos sua ajuda na interpretação do mesmo, e nos ajuda, Senhor, a trazer algumas aplicações de forma direta para nós. É o que nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, Salmo 73, todas as vezes que normalmente você ouve uma exposição, ouve uma pregação a respeito do sofrimento, normalmente você verá o pregador citar o Salmo 73. Quando o pregador está falando sobre as causas do sofrimento, ou o objetivo do sofrimento, ou a origem do sofrimento, normalmente se utiliza o Salmo 73 para trazer alguma luz a respeito deste tema. Este salmo, o Salmo 73, foi composto por um homem chamado Asaf. E Asaf era um levita que atuava no período do
do reinado do rei Davi. Nos textos de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16, capítulo 16, versículo 4, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12 ao 14, vocês verão textos falando a respeito deste homem, que tinha um ofício, ele atuava como músico e como um líder no culto de adoração ao Senhor. Asaf era alguém que liderava os cânticos, era um levita que entrava no templo ou estava ali nas liturgias do templo e trazia um ar de melodia para que as liturgias fossem feitas com um coração completamente entregue ao Senhor. Este homem era alguém que constantemente estava atuando no templo, era alguém que constantemente estava sendo exposto àquelas liturgias feitas pelos sacerdotes. Esse homem, ele é tão atuante, principalmente nos cânticos, que existem 12 salmos, o Salmo 50 e o Salmo 73 ao 83 se referem a Asaf como o escritor deste salmo, ou seja, no mínimo 12 salmos, 12 cânticos foram compostos por Asaf, Salmo 50 e Salmo 73 até o Salmo 83. Neste salmo, especificamente, o salmista Asaf trata de um problema que assolou o seu coração, algo que fez com que ele ficasse amargurado, e ele diz isso lá no versículo 21, quando ele fala assim: quando o meu coração estava amargurado. O salmo todinho vai se desenrolar por causa dessa situação. Ele vinha bem, ele vinha atuando nas liturgias do templo, ele vinha exercendo o seu ofício, mas alguma coisa neste período perturbou ele, e ele vai aqui, através das linhas deste salmo, dar a nós o que foi que levou este homem a ficar tão amargo, e ele vai dizer para nós quais foram as consequências dessa amargura em seu coração, e ele mesmo vai dizer para nós qual foi a saída que ele encontrou para sair dessa situação tão amarga, desse momento tão desesperador. O primeiro ponto desta noite está nos versículos 4 ao versículo 12, quando o salmista vai descrever a origem da amargura que se abateu em seu coração. Vamos ler comigo, irmãos? Salmo 73, versículo 4 ao 12. Veja o que foi que aconteceu. Versículo 4: eles não passam por sofrimento, eles têm o corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos, eles não são atingidos. Eu estou colocando esse eles porque esse eles é o sujeito oculto da frase, né? E quem é esse eles? Quem é esse eles, irmãos? Os ímpios. Esses eles são os ímpios. Então vamos lá, vamos comigo. Eles estão livres dos fardos de todos, eles não são atingidos por doenças, eles são orgulhosos, eles fazem maldade, as maquinações transbordam em seu ser. Versículo 8: eles zombam, eles sempre falam com más intenções, são arrogantes, ameaçam com a pressão, e eles são tão arrogantes que eles chegam a abrir a boca deles e acusar os céus de alguma coisa. O salmista Asaf, ele nesse momento, ele está dando uma de Salomão, ele está dando uma de observador. Ele começou a observar a vida dos ímpios, ele começou a notar o que acontece normalmente com os ímpios, e aí ele começou a ver que há algo esquisito no decorrer da história dos ímpios.
Segundo a perspectiva de Asaf, nessa observação que ele teve, ele começou a ver que havia uma diferença entre os ímpios e os justos. E nessa perspectiva, que claro, evidentemente está equivocado, e nós vamos falar isso posteriormente, nessa perspectiva, Asaf chegou a uma conclusão: normalmente os ímpios têm sucesso. Na sua observação, a conclusão que ele tirou é: eles não sofrem como os justos. Eles não padecem como os justos. Eles não são atingidos por enfermidades como os justos. E a prosperidade é algo visível na vida dos ímpios. Qual é o jeito normalmente da gente interpretar a justiça? A justiça normalmente vista por nós é desta forma: quem é bom merece bondade. Quem é mau merece maldade. Na nossa perspectiva de justiça, é assim que as coisas devem ser. O indivíduo, ele é mau, então as consequências da sua maldade têm que ser vistas na vida dele. Quem planta, colhe. Essa é normalmente a nossa perspectiva. A gente quer ver as coisas acontecendo assim. E não é que isso seja errado, meus irmãos. Mas nem sempre as coisas acontecem aos nossos olhos. Deus não trabalha com a sua criação da mesma forma. E muitas das vezes Deus vai disciplinar a sua criação, as suas criaturas, de forma invisível, sem que nós vejamos. Porém, Asaf, a partir do versículo 13 ao 14, ao ver a prosperidade dos ímpios, ele começou a observar os ímpios. Agora, a partir do versículo 13 e versículo 14, ele vai ver o que acontece com o justo. Versículo 14, irmão, vamos lá. Versículo 13. Olha só a conclusão que esse homem chega. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Aí o versículo 14 diz: pois o dia inteiro, diferente do ímpio, diferente do descrente, diferente daqueles filhos lá das trevas, eu que tanto me esforcei para manter o meu caminho puro, eu que tanto me esforcei para manter o meu coração puro, para lavar as minhas mãos na inocência, o que acontece comigo? O dia inteiro eu sou afligido, e todas as manhãs eu sou castigado. Ele está fazendo aqui, ele está fazendo uma comparação entre, ele está observando o ímpio e o justo. E o que é que ele normalmente, possivelmente, o que está acontecendo aqui, esse homem teve uma experiência de ver a história acontecendo com um ímpio e com um justo. E aí ele viu que as coisas não acontecem do jeito que ele queria. Ao comparar o sucesso dos ímpios com os sucessos do justo, o salmista notou que o caminho do justo é muito penoso, é cheio de sofrimento. O caminho do justo não é fácil. Para Asaf, alguma coisa estava fora de lugar. Pois quem planta não colhe, não é assim, irmão? Se o cara é justo, ele não deveria colher bondade da parte de Deus? Por que o seu caminho é tão penoso? Por que para ele ter sucesso é com tanta dificuldade? Por que para as coisas acontecerem de forma benéfica para o justo é difícil, mas para o ímpio é muito fácil? O justo tem que padecer, o justo tem que ficar doente, o justo padece isso e aquilo outro. Mas esse cara aí que é tão arrogante, que é ímpio, tem sucesso. Alguma coisa está errada. Imagina, irmão, você sabe de quem que eu estou falando, né?
De quem que eu estou falando? De quem que eu estou falando? Quem é o indivíduo, irmão? Quem é o indivíduo que escreveu esse salmo? Asaf. Ele era o quê? Um levita, que ficava no templo, adorando a Deus, liderando a liturgia do templo. Imagina esse cara com essa crise. Imagina esse cara com essa crise. Ele começou a ficar perturbado. E como é que ele iria adorar a Deus dessa forma, irmão? Achando que tinha alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por pouco ele disse que Deus era injusto. Por pouco. Se demora mais um pouquinho, esse homem se dizia. Esse homem chuta o pau da barraca e não quer mais nem saber com história de lavar as mãos na pureza. Veja o que ele diz no versículo 13. Certamente foi inútil. É inútil isso aqui. É inútil. É inútil eu vir para o templo, fazer tudo o que tem que ser feito, me purificar, servir a Deus aqui neste local, se eu não desfruto de nada disso, se na minha vida diária eu não tenho uma paga, recompensa para aquilo que eu faço. Esse homem estava já, irmãos, na beira do abismo, coração completamente tomado por uma amargura que teve origem na sua observação da vida do ímpio e da vida do justo. A origem daquilo que se abateu sobre o coração de Asaf foi sua observação da vida cotidiana. Vamos dar uma de Asaf? É assim que acontece, irmão? É assim que acontece. É assim que acontece. Já antes de sair de casa, eu estava falando com a Sandra, e a Sandra comentando a respeito da Juliette, que a Juliette estava dizendo que a avó do Jardel está num sofrimento que é sem tamanho. Já entrou naquele processo do Alzheimer, e que é algo terrível, está amíngua na cama, sofrendo, padecendo. E desde quando eu me entendo por gente, eu me entendo com aquela mulher na igreja, junto com o pastor Fontelli, servindo a Deus, igreja para casa, casa para igreja, servindo a Deus, sempre acolá. Eu vejo, sempre eu notei isso, a minha vida toda foi observando ele servindo a Deus. Pastor Fontelli, que era o esposo dela, que também já passou para o Senhor, serviu a Deus de forma piedosa. E qual foi o final da vida? Amíngua com câncer, o câncer comendo todo o seu corpo por dentro, estraçalhando todo o seu intestino. Sua esposa agora foi pegada pelo Alzheimer e agora está amíngua na cama, nada faz mais, e é uma tristeza medonha. Aí você olha para o ímpio e às vezes não vê, né, irmão? Não entra em desespero, não? Não dá para entrar em parafuso? Dá, porque na nossa cabeça o justo merece ser tratado com bondade. Não é assim que Paulo disse? Não erreis de Deus, não se deixe escarnecer, porque aquilo que o homem semear, ele também colherá. O que nós plantamos, nós colhemos. Mas nem sempre é assim, irmãos. É claro e evidente que nós sempre iremos colher o que plantamos, mas a colheita nem sempre é automática. A colheita nem sempre é na hora. Nós podemos colher agora ou colher depois. O ímpio pode colher o fruto da sua maldade agora, mas ele pode passar a vida todinha. Bom, irmão, um homem é um ímpio, um filho do diabo, um filho das trevas, faz tudo que não presta, mas a vida dele é só sucesso, só sucesso. Rádio 99, a vida dele é só sucesso. E aí, para terminar, no final da vida, o que acontece com ele? Ele está lá com 88 anos, tudo bem, com saúde, aí de repente vai dormir, morre. Um homem ruim, mau, cruel. Aí você diz, como é que pode um negócio desse? Aí um crente lá, meu Deus do céu, servo de Deus, crente em Jesus, se mantém puro da iniquidade, tenta servir a Deus com todo o seu coração. Aí com 40 anos, 50 anos, pega uma doença. Aí fica 20 anos sofrendo em cima de uma cama. Você já viu isso? Eu já vi isso muito, eu já vi muito isso. Asaf estava com essa arrumação, ele estava vendo as coisas acontecendo, e ele não conseguia ligar as pontas.
Ele não conseguia encontrar uma resposta apropriada para esse dilema. Como é que é? Deus é justo ou não é? Deus é bom ou não é? Deus trata os seus filhos com bondade ou não trata? Mas por que eu não estou vendo isso? Por que isso não está acontecendo? E o coração desse homem, irmão, começou a ficar amargurado, amargo. E as consequências de um coração amargurado, elas são visíveis. Não tem como não enxergar as consequências de um coração amargurado. De longe nota-se alguém amargurado. E o Salmo mostra as manifestações da amargura deste homem. Lá no versículo 2, versículo 3 diz assim: vejam, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha só, o que acontece? Ele começa a observar a história acontecendo com o justo e com o ímpio, e ele começa a chegar a conclusões de que o justo sofre e o ímpio tem sucesso. Ao chegar a essa conclusão, o coração começar a ficar amargurado a tal ponto dele chegar a dizer que sua vida de piedade acaba sendo inútil, ele começa a ser tomado por um sentimento que Deus nos ordena a nos desvencilhar dele. Ele começa a ser tomado pela inveja. Ele começa a desejar a vida do ímpio. A inveja, meus irmãos, é um pecado que nos faz desejar o que não é nosso. A síntese da inveja é isso. Por isso que uma das disciplinas cristãs é o contentamento. O contentamento nos faz ficar contente com aquilo que nós temos, e Deus nos ordenou a ser contentes com aquilo que Ele nos deu. Mas um coração amargurado normalmente tende, naturalmente, a consequência de um coração amargurado é começar a desejar. Ele já se acha uma vítima. Como se acha uma vítima, ele se acha com o direito de desejar aquilo que não é dele, aquilo que é do outro. Preste atenção que já é lamentável esse tipo de pecado, porque está lá no Salmo, está lá na tábua dos 10 mandamentos, que nós não devemos cobiçar, que nós não devemos desejar aquilo que não é nosso. Já é lamentável que um santo do Senhor tenha de confessar que caiu no pecado da inveja. Isso já é lamentável, isso já é triste. Mas pior ainda, irmãos, é ter que dizer que ele está com inveja de quem? Uma coisa é você dizer, uma coisa é você invejar um santo, invejar uma coisa boa. O cara está com inveja do homem mau. Ele acabou de dizer que eles são maus, são ímpios, são arrogantes, são perversos. Ele sabe de tudo isso, mas a amargura é tão cruel, a amargura é um negócio tão confuso, tão doido, que deixa o cara maluco. Ele sabe quem são os ímpios, ele sabe que são maus, mas a amargura faz ele querer a vida do ímpio. Mesmo assim, não importa se é ímpio. Meus irmãos, é isso que acontece quando nós fixamos os nossos olhos nas coisas do presente. Quando não as obtemos, nós começamos a amargurar os nossos corações. Quando nós deixamos de olhar pela fé, deixamos com que os nossos olhos sejam guiados apenas pelaquilo que a gente vê, a amargura é um fato. É por isso que a Bíblia é taxativa em dizer que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, não pelo que vê. Nem tudo que reluz é ouro. Se a gente não aprender isso,
vez por outra você vai ter que lidar com uma raiz de amargura brotando em seu coração. Se você não começar a saber disso, a entender isso, a colocar isso em seu coração, que você não deve ser guiado pelos seus olhos, porque os seus olhos em algum momento vai lhe enganar e vai deixar o seu coração amargurado, ao ponto de você desejar coisas absurdas. Não é natural um crente em Jesus desejar aquilo que é do ímpio, mas é isso que acontece, irmão. É isso que acontece quando a gente coloca os nossos olhos nas coisas deste mundo, quando a gente deixa de olhar com os olhos da fé. Vejam o que Abacuque vai dizer. Não estava no script aqui, né? Mas é bom dizer isso. Abacuque, capítulo 3. Todos vocês já sabem o que eu vou ler, né? Abacuque, capítulo 3, versículo de número 16. Deus acabou de dizer para Abacuque que não adianta ele orar não, porque os babilônios vão vir e vai arrasar com tudo, vai destruir tudo, não vai ficar nada. Aí Abacuque diz isso aqui: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça. Ele não vai esperar o dia da bênção não, irmão. Ele vai esperar o quê? O dia da desgraça. Esperar tranquilo o dia da bênção é bom demais, né, irmão? Espera o dia para Deus te dar a tua vitória. É bom demais, né, irmão? É bom demais isso. Mas aqui Abacuque está dizendo: eu vou ter que esperar tranquilo o dia da desgraça. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Aí o que ele diz no versículo 17? Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha. É assim. Só vinha desgraça para Abacuque e para o povo dele, mas os olhos deles estavam fixos em outra coisa. E como o escritor aos Hebreus vai dizer que o justo ele vive pela fé, irmãos, não vive pelos sentidos sensoriais, não vive pelas experiências visíveis. Nossos olhos estão fixos em outra coisa. É por isso que nós não invejamos, porque o que nós não temos não é nosso. O que temos é o que Deus deu para nós, e estamos satisfeitos com o que temos. O que não temos é porque Deus resolveu não nos dar, e se Ele quiser nos dar, Ele vai nos dar. Isso é fé, irmão. Isso é confiar na providência de Deus, sem desejar o que é do outro. Mas um coração amargo, irmão, um coração amargo não resiste isso não. Um coração repleto de amargura vai inevitavelmente desejar e invejar o que é do outro. Isso é a primeira consequência de alguém que deixa a amargura tomar o seu coração. Ele começa a desejar a vida do outro. Ele já parte do ponto de que ele é vítima. Vida, azar, tudo não presta, não ganho dinheiro, a minha vida não tem sentido nenhum. Ele já começa desse ponto. Se já começou desse ponto, aí ele vai começar a olhar a vida aí ele começa a perceber que talvez a vida do outro é melhor que a dele. É porque ele nunca foi lá pro leprosário. Eu sempre digo, às vezes, quando uma pessoa está nessa arrumação, chega para mim e começa a dizer lamúria, eu disse: vamos fazer uma coisa, vamos lá para o leprosário, vamos lá para a fila do IJF, vamos lá para um hospital do câncer, vamos ver aquelas pessoas que estão desamparadas. No instante o indivíduo diz que a vida dele está boazinha. Irmão, preste atenção, não deixe seu coração
ficar amargurado, porque ele vai se desencarrilhar em outros pecados. A amargura vai trazer uma sequência de outras coisas. Além de ser tomado pela inveja, o coração amargurado leva a invejar os outros. Há uma outra consequência no Salmo 73, versículo 21, quando o salmista diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. De que o salmista Asaf está dizendo? Ele está falando daquele período em que ele estava em crise. Ele está falando daquele período. Naquela situação de amargura, a perspectiva de vida dele foi completamente distorcida. Um coração amargurado tem perspectiva de vida distorcida, irmão. A frase animal irracional usada aqui pelo salmista é basicamente isso. Minha perspectiva da vida estava tão distorcida que não conseguia diferenciar a mão direita da esquerda. Ele estava tão amargurado, com o coração tão amargo, que ele era como um animal irracional. Ele não raciocinava, ele não pensava. Ele estava sem sentido, sem conseguir diferenciar as coisas. Como um animal, o salmista estará analisando a vida apenas pela perspectiva sensorial. Como é que normalmente o ser humano ele é diferenciado do animal? Tem gente que diz que a gente é animal racional, né? Diga isso não, irmão, que você não é animal, não. Uma coisa é animal, uma outra coisa é o ser humano. Nós não fazemos parte da classe animal. Isso aí é biologia anticristã que ensina essa informação. Nós não somos animal racional. Que tem gente que diz que a única coisa que nos diferencia do animal é que o animal é um ser irracional e nós somos um animal racional. Não, existe muita diferença entre nós e os animais. Primeiro de tudo, nós somos imagem e semelhança de Deus e muitas outras coisas, mas não é o caso aqui. O fato é que o que o salmista está trazendo para nós? Ele está dizendo que com um coração amargurado só lhe restou ver a vida da mesma forma que os animais viam a vida. Os animais, eles reagem às situações da vida por causa daquilo que lhe acontece, não é assim, irmãos? Os animais, eles não são, não têm uma mentalidade, uma consciência, uma racionalidade como o ser humano tem. Eles agem por instinto, por aquilo que eles experimentam. E é assim que o salmista está dizendo: quando eu estava amargurado, o meu jeito de enxergar a vida era igual a de um animal. Não tinha sentido, a vida perdeu sentido para mim. Como um animal, ele pensava a respeito da vida apenas pelos sentidos sensorial, e desta forma ele estava começando a ficar desqualificado no que diz respeito a levar o povo para a adoração. Ora, se Deus é bom, se eu sou justo, se eu lavo as mãos na pureza, se eu sigo o caminho da pureza, se eu evito o caminho do mal, Deus não é bom? Deus não é justo? Então, as experiências que eu tenho ao meu redor irá me dizer se Deus é bom ou não. Era assim que ele pensava. Um animal, um doido, um maluco, nada a ver. E como é que esse cara, ele iria levar o povo para a adoração, irmão? Como é que com isso em mente, com o coração amargurado, ele iria cantar ao Senhor? Como é que ele iria abrir os seus lábios e cantar as maravilhas de Deus? Que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Se
o contexto, a perspectiva de bondade de Deus para ele se baseava nas experiências. Como é que se Deus é bom e essa bondade de Deus é revelada na nossa experiência, acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Se Deus é bom e a bondade de Deus é revelada nas nossas experiências, se eu tenho um câncer, logo Deus não é bom, porque a bondade de Deus está fixada na minha experiência. Mas a bondade de Deus não é revelada nisso, irmão. A bondade de Deus não está presa às circunstâncias da vida. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Deus não muda em nada. Mesmo passando por dificuldade ou não, Deus continua sendo quem Ele é. Nós é que mudamos, nós é que variamos, nós é que somos seres mutáveis. Deus não, Deus continua o mesmo para todo sempre. Como nós podemos louvar a Deus se os seus atributos começam a ser desqualificados na nossa mente? Como é? Dá, irmãos, para fazer isso? Dá para glorificar a Deus se nós começamos a duvidar da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Dá para fazer isso? Não dá. Esse é o problema de um coração amargurado, irmãos. Um coração amargurado distorce as coisas, começam a ver a vida com perspectivas diferentes. Quando deixamos nossos corações serem tomados pela amargura, os nossos olhos começam a perder a real visão das coisas. Começamos a ser guiados apenas pelas experiências sensoriais e assim deixamos de ser guiados pela fé. Escute, isso é muito importante, irmãos, muito importante. Nós não devemos ser guiados pelas experiências sensoriais. Nós viemos para o culto, não senti nada. Eu cheguei na igreja, entrei na porta, sentei no banco, cantei, ouvi a palavra, me levantei, fui para casa, não senti nada. Deus não estava ali. É essa a conclusão? Essa é a conclusão que a gente deve tirar? Não sentir a presença de Deus. O que é sentir a presença de Deus? O que é? Me explica, pelo amor de Deus, que eu nunca entendi isso. O que é sentir a presença de Deus? Nós não devemos ser guiados pelas experiências sensoriais. Nós somos guiados pela fé. Deus disse que está aqui, então Ele está aí pronto. Eu creio de forma cabal que Ele está aqui. E se eu sentir arrepio ou não, Ele está aqui do mesmo jeito. Se o meu coração chorar ou não, Ele está aqui do mesmo jeito. Porque Ele disse isso. Nós vivemos pela fé, não pelas experiências sensoriais. Não estou sentindo de perdoar. E é para sentir. É para perdoar. Por quê? Deus mandou, e eu vivo pela fé, não vivo pelo aquilo que eu sinto. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Um coração amargurado não consegue captar essas coisas, porque só o que ele consegue entender é experiências sensoriais, se ele sente ou não. Irmãos, se nós deixarmos o nosso coração ser guiado por essas coisas, com certeza, nós acabaremos ficando desqualificados na adoração a Deus. E desta forma nós nos tornamos um perigo para a comunidade que estamos inseridos. Um crente amargurado dentro da igreja é a pior coisa possível. Escute o que eu vou lhe dizer. Um crente amargurado dentro da comunidade cristã é um câncer para a igreja. Um câncer. Ai não, pastor, que conversa é essa? Abra sua Bíblia lá em Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. 12, versículo 14. Versículo 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos.
Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha o que o autor dos Hebreus está dizendo. Uma raiz de amargura instalada no coração de um membro da comunidade o torna amargo. E você acha que um crente amargo só se prejudica? Ele prejudica só ele. É assim, irmão? Não. Isso vai contaminando, irmão. Isso vai contaminando os outros. Você já viu alguém amargurado chegar aqui alegre, dizer, e começar a cantar e influenciar os outros na adoração deles? Isso acontece? Não acontece. Ao contrário. E aí começa a brotar dentro da comunidade. Ele não consegue cantar, ele não consegue se alegrar, ele não consegue ter uma comunhão com os irmãos, porque está amargurado. E isso vai prejudicando a igreja. Ele não é membro da igreja. Isso prejudica a igreja. É por isso que o autor aos Hebreus diz: cuidado, tenham cuidado, e não deixe que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração, porque se isso acontecer, a consequência é contaminar os outros. Um amargurado incomoda muita gente. 2 amargurados incomoda muito mais. 3 amargurados incomoda muita gente. 4 amargurados incomoda muito mais. Só basta um para vir 2, para vir 3, para vir 4. Isso é um câncer, irmão. Isso é um problema. Cuidado com a amargura. O bom, irmãos, é que o salmista não termina seu salmo com um tom melancólico, né? Não termina. Ele não termina o Salmo 73 de forma melancólica. Pelo contrário, o salmista insiste em dizer que encontrou remédio para o seu coração amargurado. Ele encontrou antídotos que combatesse essa amargura que havia instalado em seu coração pela sua observação da vida. Ele conseguiu encontrar. E ele vai nos dizer que remédios são esses. A partir do versículo 16, ele diz assim: 16. Quando tentei entender tudo isso, o caminho do justo e o caminho do ímpio, né? O que acontece com o justo e o que acontece com o ímpio. O justo é justo? Então deveria acontecer bondade, mas só acontece tragédia. O ímpio é ímpio, então deveria acontecer maldade, mas só tem sucesso. Quando ele tentou entender isso por força própria, o que foi que aconteceu? Ele achou muito difícil, não dá para ele. É o problema filosófico, irmão, aqui. É o dilema dos filósofos, né? Deus é bom? Deus é bom? Então, se Deus é bom, Ele é bom e tem poder? Tem. Então, se Deus é bom e tem poder, por que Ele não acaba com o sofrimento no mundo? Porque uma coisa é Deus é bom e não ter poder. Porque se Deus for bom e não tiver poder, isso significa que Ele quer, mas não, por isso que não acaba. Mas se Ele é bom e tem poder, por que Ele não acaba? Ele não é bom, Ele não quer acabar com o sofrimento e Ele não pode. Então por que Ele não acaba? Não é assim os filósofos, irmão? Você já pensou nisso ou não? Mas eu não vou nem mexer com isso não, irmãos. O problema do Asaf aqui é a mesma coisa. Olha o que ele diz: quando eu tentei compreender isso pelas linhas racionais, foi muito difícil para mim, eu não consegui entender não. Aí ele diz no 17: até que, olha só, olha o divisor de água aí, irmãos. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Como eu falei anteriormente para vocês, Asaf era alguém encarregado de ministrar o louvor no templo do Senhor.
Porém, como ele poderia fazer isso se o seu coração estava tomado pelas dúvidas? Não dava para fazer isso. Não dava para ele camuflar. Um coração amargurado não dá para camuflar. Tanto é que ele, no versículo, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês, no versículo 15, ele cogita abrir seu coração e cantar suas lamúrias. Ele diz assim no versículo 15: se eu tivesse dito isso, que o meu coração estava desse jeito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Ou seja, ele acabaria contaminando os outros, mas ele estava evitando fazer isso. Só que, meus irmãos, o que acontece aqui? Mesmo desta forma, mesmo com o coração tomado pela amargura, Asaf vai para o santuário. Isso aqui é bom demais, isso aqui é bom demais. Asaf vai para o santuário. Asaf decide fazer o que sempre fez. O que foi que ele sempre fazia? Ia para o templo. Ele não muda. A rotina dele não vai mudar. Mesmo amargurado, ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez: ir para o templo. Foi que não. E aí, logicamente, que com certeza esse salmista aqui deve ter passado muitos dias dessa forma e ter ido para o templo várias vezes. Dá para se notar que não foi de repente, na mesma hora que ele estava amargurado, ele foi para o templo e isso aconteceu. Mas em uma dessas idas para o templo, aconteceu algo extraordinário. Ele entrou no templo e ninguém sabe se foi por revelação de Deus, se Deus falou com ele. Ninguém sabe, o texto não diz. O fato é que ele diz que quando ele entrou no templo, ele entendeu tudo. Ele deve ter ouvido a palavra, o sacerdote deve ter dito alguma coisa, ou Deus deve estar na época das revelações extraordinárias. O Antigo Testamento e o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, e essas coisas sempre vão acontecendo, Deus se revelando de forma teofânica, mas ninguém sabe o que foi que aconteceu, se foi de algo extraordinário ou algo natural, como a pregação do sacerdote. Ninguém sabe. De repente, imagina, de repente ele está lá olhando para o sacerdote, pega um pedaço de faca e corta o pescoço da ovelha, o sangue desce. Aí de uma hora para outra ele entende. Ou de repente o sacerdote vai lá, acende as lâmpadas do candelabro e ele entende. Ou ele enxerga o sacerdote comendo os pães da proposição, aí ele entende. Ninguém sabe, eu estou aqui conjecturando, ninguém sabe o que aconteceu. O fato é que ele diz: quando ele entrou no templo, ele entendeu tudo. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é revelação de Deus para nós, irmãos. Essa atitude seria um marco na vida de Asaf, mudaria completamente seu coração. Uma ida no templo, despretensiosa nenhuma, uma ida no templo. Meus irmãos, um dos melhores antídotos para um coração em crise certamente é a insistência em continuar fazendo as mesmas coisas que antes fazia. É um dos melhores antídotos para um coração amargurado. Não é a ausência da igreja. A ausência da igreja só levará alguém a ficar ainda mais amargurado. É isso que Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25 diz, que nós não devemos deixar de nos reunir. É nesta reunião, nesse negócio aqui, ó. O que foi que aconteceu de extraordinário aqui, irmãos, hoje? Você viu aqui o teto cair? Alguém viu o teto cair? Não, um negócio assim, alguém cair. Vocês viram alguém cair? Um aleijado levantar, um morto ressuscitar, vocês viram? Nada. Rotina. O que é que está acontecendo aqui já aconteceu lá quarta-feira. Domingo a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Mas escute, minha irmãzinha e meu irmãozinho.
É nessas idas e nessas vindas para a igreja, ao ser exposto à palavra, à liturgia, ao culto, à oração, às músicas, tudo que é feito, para muitos de nós é nesse momento que de repente acende uma luz que estava apagada na nossa cabeça. Como assim? Alacadabra. Olha o que Deus está falando para mim. Uma frase, cantando uma música, e uma frase da música. Olha, vocês estão entendendo, irmãos, isso? Não deixe, irmão. O coração tá brotando amargura. Não estou tão amargo, não vou para a igreja não. Aí é que é para vir. Aí é que é para vir. É porque nesse ambiente aqui, no meio dos irmãos, no meio das pessoas, ouvindo a palavra, ouvindo os cânticos, participando da comunidade dos adoradores, que sua história vai mudar, que essa amargura vai embora. Então, um antídoto, um remédio para um coração amargurado é continuar presente na comunidade dos santos. Não é se ausentar. Se ausentou, meu irmão, prepara que o bicho vai te pegar, né? O bicho vai te pegar. O negócio vai ficar complicado para ti. Segundo remédio que Asaf aponta para nós, está no versículo 23. Versículo 23. Ele diz assim, irmãos, no versículo 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Veja que antes ele estava em crise, porque de alguma forma ele não estava conseguindo conectar a presença de Deus com as circunstâncias dele. Mas agora ele começa a observar e a obter uma compreensão melhor da presença de Deus. Deus pode estar comigo, guiando os meus passos, e mesmo assim eu sofrer. Ele começa a entender isso, ao exercer a sua fé no ambiente comunitário. Asaf foi lembrado que nem sempre o sofrimento é produto do desgosto de Deus. Ou seja, Asaf compreende que a presença de Deus com ele é um fator não de ausência de problema, não de ausência de dificuldade, mas é uma verdade que nos faz entender que nós chegaremos no final, quer seja com problema ou sem problema. A presença de Deus não nos impede de ter problema, mas ela nos dá a certeza que nós chegaremos no final. É isso, entenda isso, por favor. Se você entender isso, não confunda presença de Deus. Deus está comigo. Então se Deus está comigo, agora é tudo maravilha. É só sucesso, né? É só bênção. Não, irmãos. Não. Vá falar com o Asaf aqui. O Asafzinho não crê mais nisso não, viu? O Asaf aqui não crê mais nessa teologia confusa que tenta imprimir na mente das pessoas. É filho de Deus? Então pronto, é só vitória. Não. Vai penar e é muito. Deus está com você. E uma das coisas que ele disse para você foi: no mundo tereis aflições. Você vai ter aflição, mas não se preocupe com isso. Eu estou com você. O nosso Senhor Jesus Cristo já nos alertou, irmãos, dessas aflições. Porém, uma promessa que nós temos bem clara é que Ele está conosco. E Ele estando conosco, mesmo em dor, mesmo em pranto, mesmo não entendendo muita coisa, mas a presença dEle com a gente é fator de chegarmos no final da nossa jornada. Nós chegaremos no final, porque a presença dEle nos promete isso. É isso que Asaf começa a compreender. Ele está comigo. Diferente dos ímpios, não, ele está comigo. O ímpio tem sucesso, mas não tem presença dele. Eu tenho sofrimento, mas tenho presença dele. É o que Isaías disse, né? Se passarem pelas águas,
Se passares pelo fogo, né, eu estarei com você. Presença de Deus não nos impede de sofrer, mas nos dá a certeza que chegaremos no final. Grave essa frase e jogue no Facebook amanhã ou hoje à noite que você chegar em casa. Caminhando para o final, irmãos, ele aprendeu no versículo 24 a colocar os seus olhos na herança futura. Ele diz no versículo 24, parte 24, ele diz: tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Enquanto os olhos do salmista Asaf estavam fixados nas coisas do presente, ele só via aflição e castigo. É o que ele via, porque seus olhos estavam nas coisas do presente. Ele não conseguia enxergar o que lhe aguardava na eternidade. Honra. Só os olhos da fé conseguem enxergar isso, irmão. Só a fé consegue ultrapassar esse campo. Só a fé que foi embutida em nosso coração, através da obra do Espírito Santo, consegue colocar os nossos olhos para frente, não para agora. Para o ímpio, tudo é agora. As experiências sensoriais. Para nós, não. Para nós, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso passa. O que vale mesmo para nós é o que teremos na eternidade. O antídoto para um coração amargurado é deixar de olhar para as circunstâncias e começar a olhar para o que há de vir, para a experiência escatológica, para a nossa esperança do porvir. Aí quando a gente começa a ter esse tipo de visão, aí nós começamos a dizer como Paulo. Olha o que Paulo diz, irmãos, em Romanos 8, versículo 18. Romanos 8 e 18, por favor. Romanos 8 e 18 diz assim. Olha só. Romanos 8 e 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha o que diz também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, corpo enfraquecendo, envelhecendo, ficando tudo em pé, as mulheres tudo ficando em pé, velho, cabelo branco, desgastar. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 17. Pois os nossos sofrimentos leves, olha só isso aqui, irmão. Olha só, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha o que Paulo diz. Você acha que Paulo sofreu pouco? Seu sofrimento não dá nem para se comparar ao sofrimento de Paulo. Mas quando Paulo ele faz uma comparação entre o sofrimento dele e a glória que será revelada nele, ele chama o sofrimento dele de quê? Leve e momentâneo. Por quê? Porque o que será revelado, a honra que está reservada para ele é muito melhor, é muito maior, é incomparável aos sofrimentos que ele está tendo. Então o antídoto, o remédio para um coração amargurado é tirar os seus olhos dos problemas e começar a olhar para a recompensa que nós teremos na eternidade. Tire seus olhos do problema. Está enfermo? Não fica olhando apenas para a enfermidade. Está desempregado? Não fica olhando apenas para o desemprego. Sem dinheiro? Não fica olhando apenas para isso. Coloque seus olhos para a esperança futura, para a esperança escatológica. Um dia tudo isso vai passar e nós teremos um eterno peso de recompensa dispensado para nós, irmãos. Frustração, amargura, depressão, essas coisas costumam ir embora quando nós tiramos os olhos dos problemas e começamos a colocar os nossos olhos em Cristo. Quando isso acontece, o salmista termina o salmo dizendo assim: a quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há nada que eu deseje mais do que o... Olha, escute, irmão.
No começo do salmo, o que é que ele estava desejando? No começo do salmo, o que é que ele estava desejando, irmãos? A vida dos ímpios. O que era a vida dos ímpios? Saúde, sucesso, dinheiro, fama, tudo isso. Era isso que ele estava desejando. Mas ele termina o salmo dizendo assim: rapaz, agora, com o coração não mais amargurado, enxergando as coisas com os olhos bíblicos, sabendo que tudo isso que os ímpios experimentam é passageiro, e que meus olhos têm que estar fixados na eternidade, no presente da eternidade, na glória da eternidade. A única coisa que eu posso desejar é Ele e não as bênçãos dele. O salmista aqui não está mais interessado nas bênçãos que vêm das mãos de Deus. O único desejo do salmista é Deus, Deus, Deus e apenas Deus. É por isso que ele diz isso, irmãos, no versículo 17. No versículo 25: a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar contigo. Eu encerro dizendo: se um dia alguma raiz de amargura estiver brotando em seu coração, primeiro antídoto: dê uma paulada na cabeça da amargura, continuando fazendo o que você sempre fazia. Vinha para a igreja? Vinha. Então continua vindo. Segundo, comece a entender melhor o fator presença de Deus, que não elimina os problemas na tua vida, mas te promete de que Ele vai te acompanhar até o final. Presença dele não elimina problema, presença dele te promete chegar no final. Tire seus olhos dos problemas. E como diz aquela frase de para-choque de caminhão, né? Nunca diga para o seu Deus que você tem um problema. Diga para o seu problema que você tem um grande... Essa frase, né, de para-choque de caminhão. Mas é verdade. Nós costumamos dizer para Deus que a gente tem um grande problema. Meu Deus, como é muito difícil, Senhor. Tira os olhos do problema. E comece a ver o poder do seu Deus. Comece a ver o que Ele preparou para você no futuro. Comece a ver a terra prometida para você. Comece a ver sentando no trono de glória, dizendo para você: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado para você desde toda a eternidade. Comece a ver a promessa dele dizendo que ele vai enxugar de teus olhos todas as lágrimas, e o lugar que você vai estar não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, porque todas essas coisas já se passaram. Começa a pensar nisso, irmão, começa a pensar nisso. O que é amargura diante dessas verdades? Nada, elas irão sumir. Quando você começar a pensar nessas coisas, dá paulada na cabeça da amargura com esses remédios, você vai começar a recobrar seu sentido, e não mais como um animal irracional que não consegue raciocinar sobre as coisas. Você vai dizer o que é bênção, o que é prosperidade, o que é sucesso, o que é saúde, o que é todas essas coisas diante de Deus. Deus eu já tenho. O meu coração e a minha carne pode fraquejar, mas não há ninguém no céu que eu tenha além do Senhor, e na terra não tem bênção, não tem pessoa, não tem coisas que eu deseje mais do que Ele. E aí você dirá como o Salmo 42: assim como a coça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Tua luta, teu desejo, tua ânsia não será mais por essas coisas. E se o ímpio sofre ou não sofre, se o justo sofre ou não sofre, não serão mais essas coisas que você vai pensar. Sabe o que você vai pensar? Quero Deus, quero Deus, quero Deus. Onde tem Deus? Onde tem Deus? Me dê Deus, pastor, me dê Deus, irmã, me dê Deus, meu esposo, me dê Deus, minha esposa, me dê Deus. Eu quero é Deus. Quando você começar a pensar nessas coisas, será Deus que você desejará. Não esposa, não esposo, não sucesso, não dinheiro, nada disso, porque nada disso se compara a ter Deus.